É uma coisa que eu gostava desde criança. Meu pai me ensinou a participar nas reuniões. Não é uma coisa que um filho, menino de 12 anos gosta de fazer, mas você aprende a gostar de discutir coisas com temas assim. É hábito, nós temos que ter esse hábito de aprofundar. Mas vamos lá. Vocês conhecem essa frase, né? Não sejas dos que duvidam. Vem de onde, hein? Epístola da Epístola da Ahmad. Isto. Epístola dos mais potentes do Bahá'u'lláh, escrito por um tal de Ahmad do Yazd. Não esquecem que tem este árabe que é o mais popular, mais importante, porque tem a Epístola Ahmad persa. Este é para outro Ahmad que não foi pessoa muito legal, viu, João Davi? Ele foi homem ruim. Escandaloso. E Bahá'u'lláh gastou uma epístola mais longa deste Ahmad persa para tentar trazer ele de volta no caminho reto. Este Ahmad de Kashan não foi pessoa boa. Ele tem um hábito, por exemplo, de cuspir na gente, imagina. Porque a família dele foi todos barrais muito devotos, Bahá'u'lláh não entendia, né? Ele xingava pessoas. Nossa, ou seja, né, ridicularizava. De tal forma que um belo dia, os vítimas dessas xingamentos dele falou, chega, e matou o cara, matou o homem. Este Ahmad foi morto por um dos vítimas que ele sempre xingou. Então, muito esquisito. Mas essa é outra epístola que a gente reza muito frequentemente, que é também epístola da Ahmad, mas em árabe. Este Shoghi Effendi falou que tem muita potência. Portanto, não sejas dos que duvidam. Agora, uma coisa interessante, que é um paradoxo, que a verdade só nasce na dúvida, né? Se não tenho dúvida, por que buscar a verdade? Esse é um paradoxo da dúvida. Essa frase, quando chego nela, nas minhas orações, esse cai, né? Será que eu cheguei e não preciso mais buscar nada? Ou seja, realmente, verdade nasce do plano da dúvida, no reino da dúvida. E dúvida faz parte do caráter do homem, da mulher. Até próprios profetas tinham dúvida. Abraão foi recebido intimação de sair do país. Ele falou, mas para onde? Que voz está me falando isso, né? Moisés queria fugir da chamada divina porque ele tinha gaga. Ele falava... Era gago. Gago, Ele tinha medo de falar em público. Duvidou que porque Deus tem que pegar um gago para livrar os israelitas. Ele sumiu também por uns dias. Dúvida. Maomé foi chamado, ele falou, mas ele nem sabe escrever e ler. E Deus me chamou, mas eu sou um ignorante. O Corão vem da árabe, quer dizer leia.
É fascinante essa história, sabe? O próprio Baha'u'lláh sumiu no Soleimaniye, lembram? 2 anos na montanha, duvidando, né? Qual é a missão, como ele vai voltar naquela comunidade desunida, bagunçada. Dúvida, dúvida. Abdu'l-Bahá fala que buscar a verdade é obrigação moral. Não é uma brincadeira, não. Obrigação moral, imperativo moral é de buscar a verdade. Interessa a todos nós. Porque temos intelecto. Abdu'l-Bahá fala só por causa do intelecto, nós temos esse dever de buscar a verdade. Somos dotados, portanto, de raciocínio, the gift of intellect. Portanto, tem que buscar a verdade. Ele vai até além. Se não investigar independentemente, nós falhamos em utilizar o talento que Deus nos concedeu. Portanto, é uma obrigação moral buscar a verdade, e não uma teoria filosófica na faculdade que tem que fazer. É nosso imperativo moral, porque ser humano é para filosofar, é para investigar, é para discutir, é para questionar. Agora, a palavra verdade, em árabe, é muito rica. Al-Haq. Al-Haq é muito mais amplo do que verdade em português, em inglês, truth. Al-Haq, em árabe, é uma realidade em todas suas dimensões. Al-Haq é a realidade essencial da vida. Não proposições axiomáticos, precisos, que é verdade, né? Verdade é proposições, né? Mas vai além disso. Al-Haq é mais verdade no sentido da Al-Haq, é mais a mente se aproximar da realidade. A mente seja de acordo com a realidade. É muito bonito, né? Então, nós temos que ter essa dimensão um pouco mais ampla do que coisas axiomáticas, né? Portanto, verdade interessa a todos nós. Ideias associadas com verdade são até simples de compreender. Beleza. Outra ideia importante. Bondade. Justiça. Todo mundo entende, mas talvez significado não. Mas vai na rua, não tem palavras difíceis na busca da verdade, né? Então, sempre você tem que, essa mancha da dúvida, Baha'u'lláh repete nas orações. Algo que é negativo, mas como eu falei, sem dúvida não crescemos, né? Shoghi Effendi fala que quando a gente ora, temos que ter fé e confiança inquestionável. Aí a oração tem efeito. Se eu ler oração como jornal matinal, né, semanal, revista semanal, não vai. Tem que ter fé inquestionável que vai dar certo. Nas orações mais lindas na fé Bahá'í, considero
orações de jejum. Pega qualquer oração de jejum, para mim, é outro patamar de beleza. É coisa pessoal, mas vai lendo no próximo jejum essas orações. São um pouco espetacularmente diferentes, tanto na poesia, tanto na força, tanto no apelo da oração. É uma dessas orações que eu gosto, ele fala, imploro-te, que lave-nos da mancha de tais dúvidas que impediram os suspeitos de entrar no tabernáculo da tua unidade. De novo, lave-nos da mancha. Mancha não é positivo, né? Só para repetir definições, né? Verdade, portanto, algo que funciona. Se funcionar, é verdade. Se não, é falso. Se a profecia se cumpre, opa, é verdade. Se a profecia não se cumpre, é falso. Na ciência, se a previsão der certo, na sua experiência, chegou à verdade. Se a previsão, experiência, não chegou ao que foi esperado, é falso. Teoria falsa. Então, tem essas duas opções, é verdadeiro ou falso. Não tem meio termo, semi-verdade. Aliás, o Bab fala isso num dos seus epístolos. Ou você nada no mar da afirmação ou negação. Não tem um perna aqui, um braço ali para nadar. Hein? Verdade é uma. Ou aceita ou não aceita. Ciência é a mesma coisa. Ou experiência, dá certo ou não. Tem uma terceira opção filosófica que falam de indeterminado. Tem verdadeiro, tem falso, é indeterminado. Aí é uma coisa filosófica, né? Mas eu me pergunto se a existência tem contornos determináveis, determinados, como eu posso chega à opção indeterminado, né? É uma conflito de contradição, mas a gente vai fugir um pouco. Então, verdadeiro, falso, indeterminados, as respostas da nossa busca. São dois, a verdade tem dois rivais. Religião e ciência. Tá? Então, ciência é física, religião é filosofia. Religião é história, stories, mitos, e ciência é logos. Religião é perspectiva da fé, ciência, verdade na base da razão. Então, parece antagônico, mas na realidade são complementares, né? Mas esses dois são rivais. Então, o que é verdade na base da religião é diferente do que é verdade na base da ciência, ou os meios de chegar lá, né? Mas ambos, se profecia, no caso da religião, previsão, no caso da ciência, não dá certo, a ideia é falsa. A teoria é falsa. Se cumpre, é verdade. Religião prescreve valores. Ciência
descreve valores. Ou seja, são complementares, né? Bahá'ís não vê religião e ciência como duas opostos, é complementos, né? Religião prescreve, ciência descreve. Ambos são importantes. Verdade, do ponto de vista religião, é convergente. Quando pessoas são unidas, religião traz paz, é convergência, não é divergência. Da mesma forma, verdade no ponto de ciência é convergência. Correspondência entre fato e teoria. Teste pragmática, funciona ou não funciona, assim adiante. Por exemplo, beleza é divergência. Pessoas não concordam com um outro aspecto da beleza, mas ambos vê beleza. Mas é divergência. Verdade é convergência. Agora, muitas vezes na nossa história, ciência e religião convergiram e ninguém sabia o porquê. Eu conto a história de Samuel Morse. Samuel Morse inventou o quê? Telegrama, né? Olha, 24 de maio de 1844, ele declara sua invenção ao mundo, arrepia um pouco, né? Ele declara sua invenção todo alegre. A primeira mensagem do telegrama conta assim: olham o que Deus realizou. Olha que bonito. Por 2 dias, ele errou a declaração do Papa, porque a declaração do Papa foi 22, né? 22 de maio. Ele mandou telegrama 24 de maio, mas a convergência é fascinante. Aqui temos ciência e religião se convergindo e ninguém sabe. Ou seja, é coisa muito mística, né? Ambos, tanto religião como ciência, precisa de repetição para se consolidar. Você vê que estou falando de coisas em comum. Eu repito, religião prescreve valores, prescreve propósito da vida, sentido da vida. Ciência descreve valores, como coisas funcionam. Mas ambos tratam de qualidade da vida. Religião me traz consolo, ciência me traz tranquilidade e conforto. Agora, também religião e ciência, ambos dependem da repetição. A ciência tem que se repetir muitas vezes a mesma experiência para que tranquilize ele que está certo. Religião também se repete. Nós temos revelação progressiva, onde acrescentamos uma era ao outro, para ser pertinente. Ciência é pertinente na base da experiência repetida. Você não fala, olha, a teoria vai funcionar porque uma vez experimentei, deu certo. Você repete. Religião também se repete. Nenhum dos profetas fala mal do outro.
eles sempre falam de uma progressão, de uma revelação, de uma repetição. É muito fascinante, né? Até repetição da oração, pensando muito no microcosmo, né? Eu repetindo uma frase, ensina-me. Como cientista, aprende com repetição. Quantas vezes eu leio uma coisa que só no ano depois eu vejo de outra forma, né? Você aprende a verdade da religião repetindo. Jejum, repete-se. Você aprende, seu corpo aprende. Oração, repete-se. Até repetimos a oração dos mortos, né? Nós verdadeiramente anuemos a sua vontade. Nós verdadeiramente. Por que repetir, né? Não, também casamento não tem, mas oração de mortos tem, né? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, depois 19 vezes 9 frases. Por quê? Essa repetição é educação. Aliás, falam-se muito bem. Gostei muito dessa definição. Alguém falou que educação é conversão à verdade. It's a beautiful concept. É um conceito muito bonito. Educação é conversão à verdade. You're converted to truth. Essas são todas maneiras que a gente precisa para se educar e se desenvolver. Portanto, religião e ciência se repetem e têm algo em comum. Tem que ter referência e registro para testar as proposições. Ambos, né? Sem escrituras, perdemos referência. Mas cadê o texto de Jesus que fala, eu sou a vida, eu caminho, quem, né, me segue? Tem que ter referência, né? Aliás, um cético, um cínico, pode falar o que aconteceu com a verdade antes da palavra escrita. Uma pergunta relevante, né? Se não tinha livros, onde estava a verdade? Cada um fala uma coisa, não tem registro. Portanto, temos que ter textos. Temos que ter registros, no caso ciência, textos sagrados, no caso da religião. Como buscar a verdade? Com tantas informações. Você sabe que, com a vinda do Google e avanço da ciência, as terabytes não tem espaço para tanta informação. Então, o que se precisa na busca da verdade, tanto no âmbito religião como ciência, é focar no método. Método virou super importante. Sem método, não chegamos à verdade. Quantas vezes você ouça na escola ou na faculdade, essa metodologia está errada, sua conclusão não vai dar certo. Então, antes de mais nada, minha recomendação é focar no método. Sem método, não chegamos ao resultado. Agora, método de investigar é chave. Você vê que ciência tem tudo um treinamento de como fazer. E não vou concentrar na ciência porque não sou cientista. Mas eu vou olhar para cada parte da religião. Quais os métodos que Abdu'l-Bahá, por exemplo, fala de buscar a verdade? Esse é fascinante. Repito, verdade é tão ampla e tem tanta informação que nós temos que focar no método, antes de mais nada. Método é o foco.
Tem uma história de um pupilo, né? Que vai para o mestre e fala: quero conhecer a verdade. Como que eu começo? E o mestre pega a mão dele e falou: siga-me. Os dois vão para um riacho e, de repente, o mestre pega a cabeça do pupilo e bota abaixo da água. E deixa lá. E o pupilo, né, batalhando para não afogar-se, ele deixa na água. Está ficando preto a coisa, está ficando crítico, de repente o mestre tira mão da cabeça do pupilo e pupila sai da água ofegante por ar. E o mestre olha para a pupila e fala: assim que você busca a verdade. Afogante por ar, por oxigênio, pela paixão de viver, pelo desespero de viver. Né? Ou seja, sem sede, não busca, não sai. Método nosso, que Baha'u'lláh fala, esta história também, vem de um filósofo grego, não lembro a história, é que tem que ter esta paixão para viver. E nem todos têm. Este que é mistério divino. O Bab fala num dos epístolos que pessoas que não crêem e que não têm crença, ou seja, nunca buscaram, nem querem buscar a verdade, são como stones, pedras. Não refletem o sol jamais. Esse é triste. O Bab, manifestante de Deus, reconhece que tem pessoas como pedra. Não vão refletir jamais a revelação, não vão refletir o sol da verdade. Pedra não reflete, né? Então, é outro assunto que não quero falar, mas alguém fala, não. Como que esse Ahmad de Kashan, que estava perto do Baha'u'lláh, proximidade física, recebe epístola, e não ficou comovido. É muito interessante. Ou seja, não tem uma vara mágica. Não tem uma vara mágica que tocando o cara... É muito interessante, né? Nós somos abençoados por não ter esse, né, problema de ser pedras. Imagina a benção, né? Mas então, explica isso, né? O Bab fala, olha, deixa, são pedras. No outro lado tem outro Ahmad, do Yazd, que se apaixonou por Baha'u'lláh. Também a proximidade física. Ele acompanhou Baha'u'lláh Bagdá, né? Depois Baha'u'lláh saiu de Bagdá, ele voltou para Irã, mas tão paixão ele tinha para Baha'u'lláh que ele quase enlouqueceu, falou, eu vou ver ele no Turquia. Estamos falando agora do exílio do Baha'u'lláh na Aderne e Constantinopla. Mas Baha'u'lláh estava no Aderne. É Ahmad com tanto paixão, amor, feliz da vida, que ele vai ver Baha'u'lláh no Aderne. Ele chega no Constantinopla, que fica a uns 200 quilômetros da Aderne. Eu fui na Turquia uma vez, eu vi a casa do Baha'u'lláh, passei um tempo de Istambul, peguei carro, é 200 quilômetros.
Quando ele chega na Constantinopla, ele recebe a epístola da Baha'u'lláh, que esse que vocês lêem. Mas ele vê que Baha'u'lláh está dando ordens para ele ensinar a fé. Ele volta para a terra da Irã. Olha, ou seja, ele andou 3.000 quilômetros à toa. Mas olha obediência, paixão. Mas ele recebe a epístola, lê, faz oração, lê. Fala, não, Baha'u'lláh não quer que eu continue a visitar ele pessoalmente. Ele quer que eu volte a ensinar a fé. Ele volta. Tá vendo? Duas pessoas com medidas totalmente diferentes. Então, voltando ao método, tem que ter esse método ofegante por ar. Ele tem que conhecer a verdade. Sem isso, né, não chegaremos lá. Abdu'l-Bahá fala que temos que ser sedentos para o mundo de além. É outro método, né? Estou falando dos métodos de busca. Olha que palavras fortes da Abdu'l-Bahá. Meditai nesse mundo. Nesse mundo, ele, quer dizer o crente, deve se preparar para a vida além. O que ele precisa no mundo do reino deve ser obtido aqui. Nossa! Esse para deixar-nos em noites em clara, né? Não tem outra chance. A do vosso Shahbaz. Você só tem essa chance para chegar bem lá. Eu repito. In this world, he must prepare himself for the life beyond. Nesse mundo, ele deve se preparar para a vida além. That which he needs in the world of the kingdom, quer dizer, reino da Abha, must be obtained here. O que ele precisa no mundo do reino deve ser obtido aqui. Oh my God, oh meu Deus, né? Então você vê que os métodos estão aí. Nós temos uma chance. Aí o jeito que desenvolvi, eu chego no outro mundo. Acabou. Claro que o outro mundo tem progresso, não tem regresso. Mas ou estancamos ou progredimos no outro mundo. Abro vocês. Você não vai para trás, mas você fica estancado ou progrede. Depende do seu desenvolvimento. Então, gente, esses são os métodos. Agora, Abdu'l-Bahá fala. Deixa eu ver a hora. Nossa, são quase uma hora. Abdu'l-Bahá fala que são 4 meios de adquirir o conhecimento, né, gente? Sensorial, intelectual, tradicional, espiritual. É muito lindo. É longo o texto, acho que não vou ler, porque o tempo agora está correndo, mas partes da leitura, você pode ver isso no respostas a algumas perguntas. Fica no livro lá, os 4 métodos para adquirir conhecimento. Então, esses são métodos agora que a gente estava falando da importância de focar nos métodos. Mas eu agrupei assim, sensorial, intelectual, tradicional, espiritual. E qual desses métodos vai dar certo? É o último, né? Então, ele fala que sensorial,
empiricismo, né? Empirismo, perdão, tem suas falhas, ou seja, a gente pode fazer coisas, o que está vendo, olho, olfato, tato, cientistas usam empírico, né? Mas tem falhas. Ele dá exemplo da miragem no deserto. Você olha, parece água. Chega no ponto do deserto, cadê a água? O sensorial engana. Então, é limitado. Ele fala desse método de raciocínio que filósofos antigos usaram. Método de compreensão. Aí ele fala do mundo por muito tempo. Estava fixado, o universo girava. De repente mudou o raciocínio. O Sol é fixo. O universo, heliocentrismo, né? Ele fala de Platão, Ptolomeu, depois Copérnico e tal. Ou seja, a ciência, né? A própria ciência desprova teorias anteriores. Newton, por muitos anos, com testes, experiências, experimentos, observações, seguiram a lei da gravidade de Newton, mecânico, né? De repente vem o austríaco, judeu, Einstein. Substituiu Newton como sua teoria da relatividade. Ambos falando da gravidade, mas Newton por séculos estava certo, e vem Einstein derrubando séculos de teoria e repondo Newton por Einstein, teoria da relatividade. Então, Abdu'l-Bahá não fala desses, mas ele fala que também tem limite este método intelectual. Método tradicional é os líderes da religião dizendo, olha, a verdade é isso, esquece, sabe? Abdu'l-Bahá fala muito mal desses clérigos. Falaram que o grande problema da humanidade, até caso justiça, eles fizeram, não sei se foi na mensagem da paz, que líderes da religião têm muita responsabilidade de não bombardear tradição. Assim funcionou 1000 anos, não vai mudar. Então, esse Abdu'l-Bahá fala que esse método não leva a nada. Método tradicional gera falácias lógicas. Não, a gente vê, são 3, né? Se todo mundo acredita, falam que é verdade. Esta é uma falácia. Outra falácia é que a gente acredita por ignorância. E não sei melhor, não quero buscar a verdade, mas é assim mesmo. Por muitos anos achamos o mundo plano. Porque não é ignorante, né? Olha, Chabas, no fundo do horizonte, para que vai cair. Essa é a falácia lógica, né? Por ignorância. É outra falácia lógica. Emotivo, emocional. O candidato é tão persuasivo, é bom retórica, tudo que ele fala é verdade. É falácia lógica, porque minha emoção atrapalhou. Eu gosto desse. Então, emoção, popularidade, ignorância atrapalham. Abdu'l-Bahá fala isso, não dessa forma, mas é por último que é o que não é sujeito ao erro é a graça do Espírito Santo, que é verdadeiro método de compreensão.
método este que é infalível, indubitável. Isso é através do amparo do Espírito Santo, que vem ao homem. É nessa condição somente que se pode atingir a certeza. Eu vou parar aqui. Eu vou só terminar com uma história. Eu sempre gosto de histórias, né? De novo, esse negócio de aplicar conhecimento, chegar à conclusão certa, mas por meios errados. Eu quero lembrar-os da história de William Miller, os Millerites. William Miller foi pregador do século XIX, né? Ele se apaixonou por Bíblia e para cálculos e falou, Bíblia não era com números. Interpretou certo que a data do fim do mundo, adivinham-se, é 1844. Em outubro 22, o mundo terminará. É tão convincente ele foi, of course, óbvio para os Baha'is, né? 1844 é ano significativo, é começo de religião Baha'i, Babi Baha'i. E chegando outubro, todos venderam suas fazendas, suas casas, se tinha dívida, quitaram dívida, falaram, olha, eu não quero morrer com dívida tal. Outubro passou, nada aconteceu, a história continua. E é um bom exemplo de calcular certamente, calculou certo, usou o método de cálculo certo, mas com viés errado, sensorial. Eles estavam esperando, né? Este é um exemplo, né? Um case desse problema de tradição, que pode chegar a quase conclusão certa, mas com viés errado. Do mesmo grupo de Miller, que é até mais fascinante, foram os alemãos templários, que criaram a sociedade germânica do Templar, que é um ramo do Miller. Em Alemanha, falaram que, olha, a data mesmo é 1844, a vinda do Senhor Vashina Monte Carmelo, e construíram casas no Ben Gurion. Se você vai na peregrinação, Palmira parece que ela foi, já conhece. E casas existem até hoje. Está escrito lá 1871, o Senhor é próximo, escrito na portal. Tão convictos que Deus é advento do segundo prometido também. Ou seja, né? Cálculo certo, viés errado. Eu vou parar aqui. Uma hora. E realmente deixo vocês para... Agradeço na sua paciência.